Capítulo 138 Disputa por posição. Após uma longa caminhada, Zhao Qian e Yan Xiu trocaram muitas informações e Yan Xiu deu vários conselhos para Zhao Qian. A caminhada terminou na entrada do templo de Zeus. Após pararem, Yan Xiu olhou para Zhao Qian e falou: "Eu acho que aqui é o melhor lugar para você encontrar os melhores espólios." Zhao Qian olhou para o templo e respondeu: "Eu, ainda, não quero entrar aí. Me perdoe, senhor, mas eu não tenho uma boa história com os deuses." Yan Xiu: "Eu entendo. Leve o tempo que precisar. Esse lugar permanecerá intocado, até você entrar nele." Enquanto Zhao Qian conversava com Yan Xiu, Aqin levantou a mão, como se estivesse querendo perguntar algo. "Aqin? O que foi?" Yan Xiu perguntou. "Aqin, mestre. Eu estou tentando me controlar, mas eu estou muito curioso sobre esse garoto." Yan Xiu: "O que você quer saber?" "Aqin, eu quero ver do que ele é capaz. Essa curiosidade está me matando." Yan Xiu: "Se o jovem mestre estiver de acordo, eu não tenho nenhuma objeção." Assim que Yan Xiu terminou de falar, ele e Aqin olharam para Zhao Qian, que imediatamente apontou o dedo para si mesmo e perguntou: "Eu? O que vocês querem que eu faça?" Aqin sorriu e falou: "O Hattori me falou um pouco sobre você. Que tal fazermos um pequeno treino?" Eu, treinar com o senhor?" Zhao Qian perguntou assustado. Aqin abriu os braços e respondeu: "Eu vou pegar leve. Eu só quero ver o que você pode fazer." Zhao Qian ficou pensativo, pois treinar com Aqin era algo extremamente perigoso. Se por algum acaso, ele errasse na dose, Zhao Qian seria um homem morto. Enquanto Zhao Qian pensava, Hattori finalmente chegou até a localização deles e falou: "Aqin, eu desafiei ele primeiro. A Sourigawa não vê a hora de confrontar com a arma dele." Assim que a voz de Hattori caiu, Aqin virou o pescoço e respondeu: "Nem vem. Eu tenho que me aquecer um pouco, antes que a megera de fogo apareça." Hattori coçou a testa enquanto Yan Xiu olhava para Aqin e falava surpreso: "Megera de fogo? Espere aí. Você está falando da senhorita Raya?" Aqin olhou determinadamente para Yan Xiu e respondeu: "Sim, nós finalmente demos a ela o apelido que ela merece." Asterisco clap asterisco Yan Xiu bateu na testa e falou: "Você é um homem morto. Eu acho que terei que procurar outro general." Hattori: "Mestre. Eu já tinha alertado ele, mas você sabe como ele é." Aqin bateu no peito e falou: "Eu não tenho medo dela. Foi o Gaspar que deu esse apelido para ela, mas eu direi em alto e bom tom, para que todo mundo possa ouvir. Megera de fogo, a partir de hoje. A Raya se chamará Megera de Fogo." "Coitado," Hattori murmurou enquanto olhava para Aqin. "Aqin? Seu pobre defunto ambulante," Yan Xiu também murmurou pesarosamente enquanto observava Aqin gritar. Enquanto Aqin gritava, Zhao Qian ficava completamente perdido naquela situação. Contudo, antes que ele pudesse se situar, uma doce voz feminina, mas irritada, soou: "Aqin? Seu moleque insolente. Diga isso na minha cara." Assim que aquela voz caiu, Hattori deu alguns passos para trás enquanto Yan Xiu falava com Aqin: "Aqin, não se preocupe, o jovem mestre ali é um excelente médico. Ele não deixará você morrer." Assim que terminou de falar com Aqin, Yan Xiu correu para longe dele, agarrou Zhao Qian e parou bem longe de Aqin. "Jovem mestre, fique atrás de mim. Isso acabará rápido." Yan Xiu falou para Zhao Qian enquanto ficava na frente dele, como se fosse um escudo humano. Enquanto todos se afastavam, Aqin sorriu e olhou para cima, antes de falar: "Você finalmente chegou. Eu te desafio para uma luta." Assim que Aqin terminou de falar, a voz respondeu: "Você não se cansa de apanhar. Parece que você ainda pensa que tudo é uma espécie de jogo." Aqin manteve o seu sorriso e respondeu: "Eu apanhar? Isso não acontecerá novamente."
Apareça e me enfrente, megera de fogo. Asterisco SS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 
caiu, uma grande bola de fogo dourada caiu do céu e explodiu na frente dele. O que foi? Que você disse? A voz feminina saiu de dentro da explosão de chamas. Zhao Tian estava um pouco longe das chamas, mas o calor que elas emanavam era tão intenso que ele já estava suando. Enquanto suava, Zhao Tian viu as chamas se abrindo e a imagem de uma mulher saindo de dentro delas. A mulher que saiu de dentro das chamas, era magnificamente bela, ela aparentava ter uns 28 ou 30 anos de idade, tinha uma pele branca, que aparentava ser tão macia e suave quanto a mais pura neve, tinha um longo e volumoso cabelo cinza claro, que combinado com o seu lindo rosto rebelde e indomável, davam a ela um ar sexy e selvagem, o corpo dela era magnífico e esbelto, com curvas acentuadas e sem nenhuma imperfeição, ela usava uma pequena armadura vermelha, que tapava apenas as suas partes mais íntimas e deixava exposta a maior parte do seu corpo, além de combinar perfeitamente com a aparência sexy e selvagem da mulher. Ela tinha algumas tatuagens em formato de chamas, que se espalhavam pelo seu corpo e davam o retoque final naquela beleza, extraordinariamente única. Os olhos dela também eram cinzas, e o olhar dela dava a impressão que ela era uma devoradora de homens. Tão linda! Que mulher, incrível! Zhao Tian ficou hipnotizado com a beleza da mulher e não conseguia parar de admirá-la. E ela fisgou mais um, Yan Xiu falou preocupado enquanto olhava para o hipnotizado, Zhao Tian. Enquanto Zhao Tian olhava para a mulher, a Qin, que estava na frente dela, encarou-a e disse, eu estou te desafiando, pelo título de 2 graus general. Depois que eu acabar com você, eu desafiarei o Drake e me tornarei um grau general. A mulher deu um olhar furioso para Qin enquanto falava. Moleque, atrevido. Eu quero que você repita o que você disse anteriormente. A Qin deu um sorriso zombeteiro e falou, pausadamente, Megera. De Fog. Asterisco bang asterisco antes que a Qin terminasse de falar, a mulher desferiu um rápido e potente soco de direita, no meio do nariz dele. Asterisco cras, asterisco asterisco SS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 ssssssss. A Qin ficou envolto de chamas douradas e foi lançado para longe. Pirralho, enquanto a Qin voava pelos ares, a mulher xingou-o impacientemente, antes de olhar para Yan Xiu e Atori, e cumprimentá-los, mestre. Atori. Perdoem a minha demora. Atori acenou com a cabeça e respondeu, é ótimo tê-la conosco, senhorita Raya. Yan Xiu abriu os braços e falou, finalmente, a mulher mais bela que eu já vi, chegou. Enquanto Raya começava a caminhar na direção de Yan Xiu, a voz furiosa de Qin soou. Sua megera. A nossa luta não acabou. Assim que a voz de Qin caiu, 4 enormes pilares de pedra foram atirados na direção de Raya. Enquanto os pilares caíam, Raya girava o corpo e fazia com que uma grande e adornada espada pesada, vermelha, aparecesse nas suas mãos. Asterisco SS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 Sssssss. Uma onda de chamas douradas saiu daquele balanço. Asterisco bang. Asterisco quando os pilares e a onda de chamas se encontraram, ocorreu uma alta e forte colisão. As chamas cobriram os pilares que queimavam a uma ferocidade assombrosa. Asterisco ploft asterisco 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 de repente, grandes pedaços de terra derretida, começaram a cair do céu. Qin. Pare com isso, ou eu vou te matar. Raya falou num tom de aviso. Ha 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 ha.
Você pensa que isso é tudo o que eu posso fazer? Akin falou, antes de murmurar, dragão ártico. Apareça. Asterisco roar. Asterisco assim que a voz de Akin caiu, um enorme dragão de gelo, com mais de 500 metros de comprimento, apareceu no céu e rugiu. Raya olhou para o dragão, antes de fechar os olhos e respirar fundo. Agora fodeu de vez. Yanxiu murmurou enquanto observava a expressão de Raya. Leão sagrado. Mate-o. Raya murmurou, antes de liberar uma grande quantidade de fogo, que subiu aos céus e formou um imenso leão de fogo dourado, medindo mais de 600 metros de comprimento. Asterisco roar. Asterisco o leão rugiu com uma ferocidade que estremeceu os corações de todos na cidade divina. Após rugir, o leão sagrado correu pelo céu e investiu contra o dragão ártico de Akin. Agora que Raya tinha invocado o seu leão sagrado, Akin percebeu que a diferença de poder entre os dois ainda era grande demais. Contudo, mesmo que quisesse desistir, isso não seria uma tarefa possível. Raya! Pare! Akin gritou, antes que o leão sagrado atacasse o dragão ártico. Esses dois. Eles acabarão matando vários inocentes, Hattori murmurou, antes de tocar na sua katana. O fato era que, quando aquelas duas técnicas colidissem, não importava quem venceria, pois no final, tudo dentro de um raio de alguns quilômetros, seria destruído. Hattori estava pronto para tentar impedir que aqueles dois ataques colidissem. Sourigawa. Acabe com isso. Hattori murmurou, antes de empunhar a sua katana e retirá-la da bainha. Asterisco ting, asterisco asterisco vup, asterisco Hattori desembainhou completamente a Sourigawa e cortou o ar. Imediatamente, uma enorme lâmina de vento, que era quase do tamanho do leão sagrado e o dragão ártico juntos, disparou para o céu. Enquanto a lâmina de vento cortava o ar, a Sourigawa vibrava de excitação, como se estivesse feliz por ter saído daquela bainha. Droga! Assim que viu o ataque de Hattori cortando o ar, Akin xingou e saltou para trás. Asteriscos vis asterisco asterisco bom. Asterisco quando o leão sagrado e o dragão ártico estavam prestes a colidir, a lâmina de vento de Hattori cortou os dois aos meio e continuou seu movimento. Enquanto as duas técnicas explodiam, o vento que seguia a lâmina de vento, carregava toda a energia das explosões para cima. Mestre? Vai voltar, Hattori olhou para Yanxiu e avisou. Enquanto Hattori falava com Yanxiu, o céu acima da cidade divina, ficou metade dourado e metade azul, a lâmina de vento era a única coisa que não cobria o céu, mas ela cortou até mesmo as nuvens mais distantes, que pairavam sobre a cidade. Akin. Você perdeu. Yanxiu falou enquanto olhava para Raya com um olhar repreensivo. Assim que a voz de Yanxiu caiu, as chamas douradas e inúmeros fragmentos de gelo começaram a cair do céu. Mulher maluca! Você estava tentando me matar. Akin falou enquanto pousava e olhava para Raya. Antes que a primeira chama, ou o primeiro fragmento de gelo, tocasse qualquer uma das construções, Yanxiu apontou a palma da mão direita para cima e criou uma imensa quantidade de água, que começou a formar um denso escudo d'água em volta da região. Rapidamente, o escudo d'água cobriu quase toda a cidade divina. O fogo e o gelo batiam nele, mas eram incapazes de atravessá-lo. Era como se o mundo tivesse se invertido e um mar tivesse tomado o lugar do céu. Akin. Nunca desafiei o Drake imprudentemente. Se não fosse pelo Hattori ali, a senhorita Raya te mataria. Você ainda está longe de ser capaz de enfrentar o Drake. Yanxiu falou enquanto sorria para Akin. Akin apontou para Raya e falou, essa mulher é louca. Quem em sã consciência, atacaria com força total no meio de uma cidade? Pirralho, Raya desdenhou de Akin, antes de se virar e falar com Hattori, que estava terminando de embainhar a Sourigawa. Hattori. Você continua tão forte como sempre. É uma pena que você não goste de disputar posições entre nós. Eu adoraria ver uma luta entre você e o Drake.
Atori colocou a mão no peito e respondeu: eu fico lisonjeado, mas eu não tenho motivos para lutar contra nenhum de vocês. Enquanto Zhao Tian, Yanshiu e os três generais se encontravam, a população da cidade divina estava aterrorizada. Primeiro, aquela breve luta entre Aqin e Raya estava prestes a aniquilar uma boa parte da cidade. Depois, o ataque de Atori explodiu tudo e encerrou a luta, mas a chuva de fogo e gelo estava voltando. Agora, havia um aterrorizante mar sobre as cabeças deles e eles só conseguiam rezar para que aquela água não desabasse. De repente, a voz de Yanshiu se espalhou pela cidade divina e chegou aos ouvidos de cada um dos aterrorizados. Senhoras e senhores, me desculpem pela situação atual. Fiquem tranquilos, porque ninguém se machucará. A voz de Yanshiu deu um certo alívio às pessoas, mas, mesmo assim, era difícil ficar calmo enquanto toda aquela água estivesse acima deles. Na entrada do templo de Zeus, Aqin estava emburrado, com dificuldade de aceitar a derrota. Atori estava sério como sempre, e Yanshiu estava controlando a água e aguardando até que a chuva de fogo e gelo acabasse. Zhao Tian estava paralisado, sem saber se olhava para a linda Raya, ou se borrava de medo. Raya. Essa aí estava com um olhar afiado, mirado em Zhao Tian enquanto caminhava na direção dele. Raya caminhou lenta e sedutoramente enquanto analisava Zhao Tian dos pés à cabeça. Ela mordia os lábios e dava um sorriso sapeca a cada metro que se aproximava. O olhar de Zhao Tian ficou vidrado em Raya e o seu coração começou a acelerar. Senhorita, Zhao Tian gaguejou quando Raya se aproximou. Após ficar na frente de Zhao Tian, Raya se inclinou e fungou no cangote de Zhao Tian, antes de falar: esse é um corpo que eu gostaria de arranhar. Zhao Tian tentou manter a compostura, mesmo em uma situação delicada como aquela, mas antes que Zhao Tian pudesse respirar fundo, Raya lambeu o rosto dele e falou enquanto passava a língua nos lábios: eu acho que hoje eu não vou dormir. Zhao Tian estava tentando, mas depois da última ação de Raya, ficou completamente impossível resistir. Após escutar aquela voz no pé do ouvido e sentir aquela língua passando pelo rosto, Zhao Tian sentiu todos os pelos do seu corpo arrepiarem. Antes que Zhao Tian se entregasse, Yanshiu, que estava rindo da situação, falou: Raya, não assuste o jovem mestre. Além do mais, ele é casado. Quando a voz de Yanshiu caiu, Raya fez uma expressão triste, que deixou o seu rosto ainda mais sexy e enquanto fazia um leve bico: isso é uma pena. Nós dois nos divertiríamos muito. Depois de dizer aquilo, Raya se virou e caminhou rebolando na direção de Yanshiu. O olhar de Zhao Tian acompanhava as costas dela e mirava em um local um pouco abaixo cintura. A cada passo que Raya dava, a cabeça de Zhao Tian se inclinava e acompanhava o movimento, como se aquilo tivesse o hipnotizado. Aqin voou até Zhao Tian, encostou no ombro dele e falou: jovem mestre, se eu fosse você, eu ficaria longe daquela mulher. Por fora, ela é uma flor, mas por dentro, ela é uma grande e terrível megera. As palavras de Aqin acordaram Zhao Tian, que olhou para ele e disse: eu agradeço pelo conselho. Os senhores deram uma grande demonstração de poder. Aqin, haha. Isso não foi nada. Se eu quisesse, eu mataria aquela mulher com um só golpe. Zhao Tian olhou com uma expressão desconfiada para Aqin, antes que a voz de Atori surgisse: Aqin, pare de dizer bobagens. Vocês dois quase mataram inúmeros inocentes. Aqin bufou enquanto virava o rosto. Mestre, me perdoe, por ter forçado o senhor a agir. Raya falou com Yanshiu. Assim que a voz de Raya caiu, Yanshiu desfez toda a água que estava sobre a cidade divina. Após a água desaparecer completamente e o céu voltar ao normal, Yanshiu abaixou o braço, estampou um largo sorriso e falou: pronto, está seguro. E aí? Vocês vão fazer um segundo round? O quê? Mestre? Por favor, não deixe isso se repetir. Imediatamente, Atori mostrou-se surpreso e suplicou:
No mesmo instante, Raya olhou para Akin e falou num tom ameaçador: "E aí? Pirralho? Você quer mais um pouco?" Akin, por sua vez, forçou uma expressão indiferente e disse: Eu não quero machucar inocentes." Haha. Então está acabado. A Raya continua sendo a segunda general. Yanxiu anunciou enquanto levantava o braço de Raya.